Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Minha Tem Lata. Hoje venho revelar-vos 8 coisas que deixei de usar e que não imagino voltar a usá-las. Portanto, se querem descobrir do que se trata, fiquem por aí. Então, eu não sei se vocês são este tipo de pessoas, mas eu dou por mim muitas vezes a navegar para os confins das minhas redes sociais, para ver as primeiras fotos que publiquei no Facebook, as primeiras publicações que fiz por lá, ou então aquilo que postei no Instagram em 2012. Não sei, às vezes fico assim nostálgica, estão a ver e começo a fazer scroll, 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 e quando dou por mim, estou literalmente na primeira foto que publiquei quando tinha zero noção de estética, de enquadramentos, de uma série de elementos que agora acho que melhorei um pouco. E quando andava aqui no meu Instagram no outro dia, eu comecei a ver fotos com peças de roupa e acessórios que eu apercebi-me que eu já não uso atualmente e que não me identifico. E é muito engraçado perceber como é que nós mudamos de ano para ano, como é que o nosso estilo vai ficando moldado à medida do nosso crescimento, por assim dizer. E eu nunca fui aquele tipo de pessoa a dizer tenho estilo X ou estilo Y, eu uso consoante aquilo que tenho vontade, portanto eu acho que ainda hoje não posso dizer que tenho um estilo muito formal ou muito descontraído, é mesmo varia de dia para dia, mas houve peças de roupa e também de acessórios que eu me apercebi que fui deixando de usar e que hoje em dia olho tipo para a foto e penso, como é que tu foste capaz? E então decidi reunir algumas fotos com essas peças que eu deixei de usar e decidi partilhar com vocês porque acho que podia ser giro vocês também me contarem se usavam alguma destas coisas, se também deixaram de usar tal como eu e se têm outras que queiram adicionar à lista. Tenho a certeza que há muitos tesourinhos para revelar. Para a primeira coisa que eu deixei de usar, vamos ter que recuar até 2014. Por esta altura, aqui a miúda partilhava uma foto no Instagram com umas calças de ganga tingidas. Eu não sei se podemos chamar a isto um tie-dye, que está super na moda agora e eu, embora não tenha adotado bem esta tendência, até tenho um boné com tie-dye e até algumas camisas que eu acho graça, que são assim mais discretas, mas uma coisa que eu não sei como é que usei nesta altura e que não me vejo voltar a usar são calças de ganga com manchas. Pessoal, como assim? Eu acho terrível, de verdade. Terrível para mim, é porque eu não me identifico nada hoje em dia. Eu uso sobretudo calças de ganga em tons mais escuros. Então é muito engraçado perceber que até na ganga, que é um básico, eu deixei de usar certos tipos de coisas. E não fazendo muito scroll, ainda em 2014, eis que a pessoa usa algo que, olhem que está a voltar a ser tendência, porque quando eu fui às lojas das últimas vezes, eu vi algumas peças com este pormenor, mas que eu, embora ainda tenha algumas coisas aqui em casa, já não me vejo a usar. Estou a falar de peças com franjas. Quando eu digo franjas, não é tipo uma franjinha ou outra, é só franjas, estão a ver franjas por todo o lado. Eu tinha casacos assim, tinha malas assim, tinha muita coisa deste género. E então estava a ver aqui uma foto minha com um casaco preto que eu acho que já o vendi. Era franjas assim na parte dos braços e também na parte das costas. Eu sei que ainda tenho algumas coisas com franjas e quando é assim só um pormenor ao outro, eu gosto de usar. Agora é aquele estilo muito rock. Hoje em dia não me identifico nada e foi uma coisa que eu deixei de usar naturalmente e que não quer dizer que nunca volto a usar. Eu não vou dizer nunca porque eu depois tenho que tapar a boca. Mas digam-me vocês, eram time peças com franjas a toda a hora ou nunca foram muito dessa tendência? Eu sempre fui pessoa de acessórios, adorava imenso brincos, colares, anéis. Eu própria fazia uma série de colares e brincos na altura, tipo com miçangas e outras peças, inclusive vendia em artesanato, acho que até já vos contei isso. Mas em 2015, uma coisa que eu usava imenso, e eu acho que em 2016 ainda usei, mas a partir daí nunca mais, eram aqueles colares XL. Colares mesmo grandes e grossos, que ocupavam toda esta zona aqui, não se via mais nada, não se via decote, não se via nada a não ser o colar. Eu usava imenso, lembro-me que até mandei vir uns de uma marca internacional, depois na altura a Pull&Bear também vendia, eu até tinha um, acho que era da Pull&Bear, que era assim verde, depois com umas pedras. Lembro-me de ver pessoas a usar. Eu acho que ainda usei na faculdade, isto é real, sim, porque em 2000, exato, nesta altura estava na faculdade e lembro de usar alguns tipos de looks em que apostava neste tipo de colar e aquilo devia parecer que ia dançar qualquer coisa, porque aquilo fazia barulho e tudo. Então é algo que eu hoje em dia gosto muito deste tipo de colar, estão a ver, assim, simplesinhos, com uma medalhinha e, mais uma vez, um aspecto muito engraçado de uma coisa que na altura eu usava sem pensar duas vezes e que hoje em dia, ok, se tivesse que usar, se me obrigassem a usar, sem vergonhas, mas que por vontade própria, minha nossa, só de pensar no calor que eu iria sentir, não me parece. Continuamos em 2015 e com uma coisa que eu ainda tenho, mas nunca mais voltei a usar. E olhem que foi tendência no último ano. Estou a falar de botas
acima do joelho. Portanto, botas justas, quase aquela bota meia, estão a ver, mas bem acima do joelho. Eu tenho aqui algumas fotos no meu Instagram com elas e eu acho que até os looks estão bastante giros, mas eu tenho as botas ainda e já não me identifico com elas. Identifico-me muito mais com botins, com coisas mais estilo militar. Enfim, o meu estilo mudou. Olhem, esta foto representa todo este vídeo. Então, tenho uma malha com franjas, uma mala preta com franjas, umas calças bordô estilo imitar pele e as botas acima do joelho. Portanto, temos uma, duas, três tendências. Já faltava aqui o colar para parecer uma montra. Não, mas está... Embora eu acho que esteja um look com estilo, não seria um look que eu me imaginaria hoje em dia. Mas acho que tinha estilo para a altura, acho que sim. Mas embora eu tenha este tipo de botas, e eu não digo que nunca mais volto a usá-las, não é uma coisa que neste momento eu me veja usar. Portanto, eu diria que sim. É uma coisa que eu deixei de usar, que é pouco provável que volte ao meu dia-a-dia. Agora, mais um bocadinho de scroll no meu Instagram até 2017, onde eu ainda usava, e isto, pessoal, isto é certo. Eu posso... Enfim, não, eu vou dizer, isto é certo, eu nunca mais vou usar. Isto é muito pouco provável porque era desconfortável. Depois de eu descobrir uma alternativa, eu agora vejo que isto era desconfortável. Eu sei que há muita gente que usa, que prefere 10 mil vezes, mas eu não consigo, são calças de cintura baixa. Eu em 2017 ainda tinha algumas opções, depois de repente surgiram imensas alternativas de calças de cintura subida e eu acho que o suporte que dá, a segurança que dá é tão melhor, sinto-me tão mais confortável. Eu acho que já tivemos esta discussão aqui no Instagram porque eu lembro-me de fazer vídeos em que falava disto e haver pessoas nos comentários que me diziam que eram totalmente o oposto. Ou seja, que preferiam muito mais calças de cintura baixa e que não se sentiam confortáveis com calças de cintura subida. Então eu acho que é muito de gosto da pessoa, de como se sente com o seu corpo, com cada tipo de peça, mas eu por esta altura, em 2017, ainda usava algumas calças, mas de facto não vejo de todo, acho que nunca mais vou usar. Isto não foi de propósito, mas já vos falei de calças 2 vezes e ainda vamos à terceira. Então, também em 2017... eu usava imenso calças com rasgões. Eu nunca fui aquela pessoa de comprar aquelas calças em que literalmente estava a perna toda à mostra, mas gostava de um rasgão ou do outro. Mas depois o que acabava por acontecer é que esse tipo de calças o rasgão ia abrindo, até que já não fazia muito sentido para mim. E lembro-me que na altura era muito engraçado, o meu avô perguntava-me se eu pagava menos por estas calças, porque elas já vinham com defeito, e olhem que eu não achava que ele estivesse tipo a gozar, eu acho que ele achava mesmo aquilo que não fazia sentido pagar por umas calças rasgadas o preço que se pagava com umas com o tecido completo. Mas pronto, na altura eu gostava muito, não é algo que eu diga que nunca mais vou usar, mas é uma coisa que eu não uso, foi uma coisa que eu deixei de usar naturalmente. Deixou de fazer sentido, eu acho que para o meu estilo, acho que começou a ser um bocadinho mais formal, ainda que informal. Eu não sei como é que hei de definir, caracterizar este meio termo. É algo que sinto que já não tem a ver comigo, então foi algo que eu deixei de usar. Bem, o que não faltam aqui de fotos no meu Instagram e algumas ainda de 2019 são fotografias minhas com aqueles óculos, estão a ver assim bem grandes, parecia assim uma abelha. Eu usava muito, aliás, tinha uns da Volcom, também tenho aqui algumas fotos com os óculos da Stradivarius que eu depois até acabei por dar à minha mãe e ela usava-os na praia. Mas eu deixei-me de identificar com este tipo de óculos ao longo dos últimos 2, 3 anos e hoje em dia prefiro muito mais aquela versão mais pequenina. Eu sei que isto é muito de momentos, acho que é uma coisa que aí sim é provável que se calhar daqui a uns anos eu até me apeteça voltar a usar, mas foi algo que eu deixei de usar naturalmente, deixou de fazer sentido para mim, eu acho que a minha cara ela é assim oval, então um óculo grande que normalmente também é redondo, ao quadrado, não sei, sinto que não era a melhor opção, então acho que os óculos mais pequeninos têm mais a ver comigo e eu sei que embora hoje em dia haja de tudo, eu continuo a ver muita gente com óculos grandes, pessoas que de facto ficam se calhar até melhor com esse tipo de formato. Digam, vocês são time óculos pequenos ou óculos grandes? A oitava e última coisa que eu deixei de usar neste mundo de moda basicamente sim, de roupa e acessórios, que o meu querido Instagram me ajudou a relembrar nesta viagem pelo meu feed, é que eu, para já, sou uma pessoa que tem imensos brincos e quem me acompanha aqui sabe, eu já fiz vídeos sobre isso, já vos mostrei no meu Instagram, eu tenho mesmo muitos brincos. E eu na altura usava brincos mesmo grandes, alguns com franjinhas, estão a ver? Outros de plástico, mas assim grandes, coloridos, até cheguei a ter uns brincos assim neon. E no último, se calhar desde o início da pandemia, portanto final de 2019, início de 2020, em vez de ser a pessoa que usa uns brincos diferentes todos os dias, uso quase sempre os mesmos e são pequeninos. Alguns são um bocadinho maior que isto,
mas muito minimalistas. Então eu passei de ser a pessoa que usava brincos de várias cores, com vários materiais, à pessoa que apostou em brincos mais dourados, mais minimalistas. Eu neste momento não me imagino com os outros brincos que tenho. Continuam ali guardados porque nunca se sabe e porque é a minha coleção, eu tenho gosto nela. Mas esta se calhar foi a coisa que mais mudou em termos de estilo nos últimos anos, é que eu usava muito aquele tipo de brincos e comprava muitos brincos também, e agora não, é muito mais pontual e era uma coisa que me caracterizava muito e que mudou naturalmente. Portanto, eu deixei de usar brincos grandes e neste momento também não me imagino voltar a eles. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de fazer esta viagem pelo meu historial de moda ou de looks dos últimos anos e tenham gostado de perceber que eu, tal como vocês, usava certos tipos de coisas que hoje em dia acho, como é que eu fui capaz, ou outras que não me envergonho assim tanto, mas se calhar simplesmente deixei de me identificar. Eu gostava muito que me dissessem nos comentários quais foram as peças de roupa ou acessórios que usavam e que agora já não usam. Contem-me tudo aqui em baixo. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto, não se esqueçam de subscrever ao canal e quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau!